que vocês diagnosticam que é uma ação boa? Quais atributos que uma ação boa, que uma empresa boa tem, né? Ou que uma ação boa é? O que você diria? Acho que o primeiro ponto é gastando sola de sapato, né? Então, dá trabalho. Não é simplesmente, eu gosto do produto dessa empresa e por isso eu a considero uma boa empresa. Não é assim que funciona. Então, exige um pouco mais. Mas essa avaliação de qualidade, eu acho que ela passa primeiro por uma avaliação de qualidade do business, do negócio, e que tem, é claro, ligação com o setor. Uhum. Então a gente olha para. A gente praticamente aplica na nossa cabeça filtros setoriais e mergulha no negócio para entender se é um bom ou um negócio não tão bom assim. Dentro do bom, eu acho que tem o componente do entender também, né? Porque tem muito negócio que você vê e fala, poxa, esse é um baita do negócio, interessante e tal, mas você vai mergulhar naquilo lá, é tão complexo, é tão difícil, que você não consegue entender muitas vezes como que a empresa ganha dinheiro e como que ela vai fazer para ganhar no futuro, né? Como que esse negócio vai evoluir, o que você pode ter de novos entrantes, tecnologias mudando e tal. Acho que, então esse é um parâmetro importante. Acho que assim, é sempre partir da premissa do qual é o seu objetivo com esse investimento em bolsa. Falando aqui da nossa estratégia. A longo prazo, o seu objetivo é ter uma carteira que te gere uma renda, correto? Partindo desta premissa, aí sim você destrincha o que faz sentido e o que não faz, né? Eu sempre recomendo começar pelo que não faz. O que geralmente não faz muito sentido se você quer renda? Então, você exclui automaticamente empresas que não têm condições de pagar bons dividendos com bom histórico, né? Então, setores muito cíclicos, extremamente dependentes de externalidades, que não tem controle, né? Então, PIB, câmbio, tudo isso. Então, só aí você já eliminou, sei lá, metade das empresas da bolsa, né? Aí você vai para outra metade. Bom, o que faz sentido, então, dentro aqui do que sobrou? E aí você vai buscando algumas características que geralmente as empresas do BEST, né, que é o nosso filtro setorial, têm em comum. Então, quais são essas características que a gente busca? Claro, além do dividendo sustentável, né, histórico de proventos. Você quer empresas que tenham boa geração de caixa, geração essa que seja minimamente previsível, né? Você quer estar em negócios que muito provavelmente estarão vivos daqui 30, 40 anos, né? Que tenham grande market share, poder de repasse de preço para os seus clientes, correção das receitas por inflação, né? Que tenham recorrência, que sejam resilientes. Barreira de entrada. Fortes barreiras de entrada. Geralmente essas empresas têm grande barreira de saída também, né? Então, são características que geralmente essas empresas do BEST, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, costumam reunir, né? E depois que você fez o filtro setorial, sobrou aí o quê? Uns 100 tickers de umas 50 empresas? Aí você vai fazendo o seu filtro que vai ficando cada vez mais pessoal, vamos dizer assim, porque às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você e vice-versa. E aí o negócio começa a ficar muito, poxa, que tipo de governança eu quero estar alinhado a longo prazo, quem são esses sócios, quais são as pessoas que trabalham ali na gestão, será que é gente nova ou gente que já é de mercado, né? E aí você vai criando os seus filtros e é muito por conta disso, inclusive, que as nossas carteiras não são iguais. Apesar da gente seguir a mesma estratégia. Minha carteira não é igual a do Barsi, né? Que não é igual a do Felipe, que não é igual a do Fábio e do Jean, né? Então, acho que... E aí sim, por último, você vai chegar no filtro de preço, que é o que vai determinar se essa boa empresa é um bom investimento ou não. E aí não fica mais tão pessoal assim, E ao né? longo Meio desse preto no branco. processo, você tem fatores eliminatórios. Então, por exemplo, uma empresa cujo sócio o controlador não é confiável, coisas desse tipo, a governança inadequada. Então, muitas vezes existem temas que a gente até aceita embutido ali na tese. Por exemplo, a gente estava falando antes de começar de corporation versus empresa de dono. A gente prefere empresa de dono. Sim. Mas se a gente encontrar uma boa corporation, um bom negócio extremamente descontado, a gente pode investir. Bons acionistas de referência. Né? Bons acionistas de referência, uma governança adequada, etc. Então, foi o caso de uma Vibra, por exemplo, de uma Eletrobras, etc. Mas exige talvez um desconto um pouco maior. A gente prefere... Agora, quando você muitas vezes se depara com, sei lá, um problema contábil, coisas desse tipo, aí é eliminatório automaticamente, né? Caráter, né? Tem algo... É uma imprevisibilidade que você não tem como
né? Você não tem como ponderar assim. Como que você precifica um negócio desse? Você sabe que isso é uma grande armadilha que geralmente os investidores, pessoas físicas, caem, porque você tem aquela tendência de ficar muito ancorado em preços anteriores, né? Que muitas das vezes eram preços fictícios, né? Criados por números que não existiam muitas vezes. Então, muitas vezes, o investidor, ele olha para o passado e ele fala, puta, isso aqui já caiu demais, isso aqui um dia voltar para o que era antes, né? E ele acaba negligenciando totalmente a parte qualitativa. E, cara, isso é, assim, não consigo nem descrever o quanto isso é importante, porque a tendência de uma empresa que não tem qualidade é não que o preço suba, né? Mas que o preço justo, ele tenda para valor de mercado, né? O valor intrínseco diminui, né? Então, é muito importante. E, inclusive, assim, foi uma das grandes lições que eu tive também trabalhando como analista, não importa o quanto o seu modelo seja bom, se você não convencer o investidor nos seus 2 primeiros parágrafos na sua tese de investimento, você está falhando em alguma coisa, né? Porque a planilha, ela é commodity. Agora, como você interpreta aqueles números, né? O número, ele conta uma história. Então, você tem que ser um bom... O analista, ele tem que ser um bom contador de história, né? E vocês seguem alguma regra? Quantas ações vai ter na carteira? Tem que ter no máximo 10, 15, assim, pessoal mesmo. Vocês têm algumas regras que vocês seguem? A gente particularmente preza pela concentração. Não que isso seja sempre verdade, então muitas vezes você tem uma carteira mais pulverizada do que você gostaria, mas você sabe que esse é o objetivo. Então, a gente sempre fala que a diversificação é muito mais uma consequência do que o objetivo na carteira. Então, para quem está começando a carteira, a pessoa vai buscar 1, 2, no máximo 3 ações e deveria focar naquelas. À medida que as oportunidades vão se apresentando, ou ela vai aumentar posições nessas ações, ou ela vai eventualmente trazer uma nova para a carteira, ou ela vai ficar parada, vai ficar alimentando o caixa dela para esperar o momento mais adequado. Então, a diversificação é muito mais uma consequência do que um objetivo. Cara, pensando na nossa alocação de portfólio da mesma maneira que uma holding pensa, né? Então, você tem que ser um bom alocador de capital. Surge uma Compass, não surge uma Vale de graça todo dia no mercado. Às vezes, para você montar uma posição, você não precisa fazer tudo de uma vez, né? Como muitas vezes os fundos precisam fazer quando estão com excesso de liquidez. Você pode fazer ali os aportes mensais, regulares, né? De acordo com a distribuição de dividendo. Conforme a faca vai caindo, você vai pegando um pouquinho mais, vai fazer mais. Aí não é preço médio, aí é o preço médio mesmo. É difícil pegar a faca caindo. Mas pô, faz parte, porque a gente se atém muito... Claro, a gente olha para as métricas de valor justo, mas a gente se atém muito no dia a dia para o preço teto. Então, uma empresa, ela vale para a gente no dia a dia aquilo que ela remunera o seu acionista. E o nosso filtro inicial, nosso filtro mínimo é que essa ação nos pague pelo menos 6% ao ano em dividendo. Então, as premissas estão dadas. Basta você descobrir qual que é o preço teto daí. Então, ou você projeta ou você usa a média de dividendo por ação, divide pela taxa esperada, né, taxa de retorno esperada, mínima, e você descobre o preço teto ali. Então, ali você tem uma margem de segurança em que o investidor ele pode ter ali um pouquinho mais, dormir um pouquinho mais tranquilo, né? De novo, em que a ação estando abaixo daquele teto, pô, ela tem a liberdade de ir fazendo seus aportes ao longo do mês. Porque quando você monta a estratégia calcada no dividendo, né, o preço de tela, ele é importante, mas não é um fator preponderante, né? Na verdade, se você está olhando pro dividendo e o dividendo tem uma certa previsibilidade que vai acontecer, você quer mais é que caia, para comprar mais barato, para comprar mais ações, né? Então, a nossa meta é sempre focada na quantidade de ações. Então, naturalmente, quando você encontra 1, 2, 3 bons negócios, a tendência é que você queira aumentar a sua quantidade de ações nessas mesmas 3 ações. Então, pô, sei lá, em 80 mil podcasts falei da mesma. Pô, pessoal chateado. Pô, mas você só sabe falar de BB Seguridade? Cara, é o que eu tô comprando no momento, entendeu? Então, é difícil você ter grandes oportunidades acontecendo ao mesmo tempo, né? Tirando uma pandemia, enfim... São coisas muito atípicas, mas no dia a dia, geralmente, a gente aporta naquelas mesmas lá, que a gente tem metas mais agressivas em quantidade de ações, né? Mas assim, o preço ele é importante sempre, né? Agora, para o investidor que, pô, trabalha, tem outras atividades principais, né? E que, de fato, a carteira de ações vai ser a renda passiva dele, você precisa ter essa liberdade, essa flexibilidade, pô, não ter que ficar acompanhando o preço todo dia. Então, se atém ali no limite, no máximo que você pode pagar. Passou disso... Não é que você vai vender, você vai simplesmente deixar de comprar e você vai para a próxima. Porque os dividendos dessa empresa que você montou aqui vão abastecer, vão dar uma robustez maior fluxo de caixa, no seu fluxo de caixa.
Agora, um erro muito comum que se cometem, que é cometido quando se fala da estratégia previdenciária, é que a gente só olha pro dividendo. E não é. O retorno total que uma empresa, uma ação pode te proporcionar, ela é a valorização e o dividendo. Então, o dividendo ele é um componente importante, obviamente, mas muitas vezes a gente olha para um dividendo futuro também. Então, é uma empresa que ela está fazendo investimentos, ela tem projetos de alto retorno, está recomprando ações, tal. Então, ela está fazendo a lição de casa na alocação de capital e isso pode render um dividendo futuro muito generoso. Então, não as pessoas acham que é dividendo a qualquer custo. Se fosse isso, seria muito fácil. Você pegar um filtro por yield, vamos lá na top 5, investe sempre naquelas e não é. Então, exige muito mais. Tem empresas que já têm um grau de maturidade que podem se dar o luxo de ter um payout de 40%, 50%, 60% e ainda assim crescer. E tem outras que não, mas que futuramente, por exemplo, quando o Barsi comprava a Unipar, ela não era uma excelente pagadora de dividendos. E encerrou o ciclo de investimentos e tal, e acabou virando. Né? É legal ter, né, o payout e o quanto do lucro que a empresa vai distribuir para os acionistas, né? Porque tem que pensar que o dinheiro que sobra da empresa, né? Ou ela pode investir para ela crescer, ou ela pode distribuir. Geralmente, quando uma empresa, no caso aí da Unipar, né, ela tinha investimentos para fazer, ela provavelmente distribuía bem menos. Quando esses investimentos acabaram, ela começou a ter esse retorno ali positivo, ela devolveu para os acionistas. Devolveu não, mas entregou para os acionistas como dividendo. Exatamente. Boa. Galera, só dar uma pergunta a mais aí. Nesse tempo aí, na pele e acompanhando as pessoas, qual que vocês acham que é o maior erro que um investidor comete? E qual que é, talvez, a maior virtude de um investidor de sucesso? Então, um maior erro e uma grande virtude que o investidor tem que ter. Cara, virtude, sem dúvida nenhuma, paciência. Não existe sucesso no mercado se não tiver paciência. E acho que um dos maiores erros é talvez entrar pulverizado demais. Você vai se frustrar muito rápido. Você não vai ver nem a variação da sua carteira, nem o dividendo robustez ali pro seu fluxo de caixa. Então, acho que é muito mais um sintoma do desconhecimento e da insegurança do que uma boa alocação de capital. Interessante. Comece com pouco, bons negócios que você entenda, e aí quando você for aumentando a sua zona de competência, o seu grau de maturidade no mercado, aí você adiciona algumas complexidades. Concordo. Boa. Eu acho que, assim, pensando em dois também, e eu concordo com o que a Lu falou, claro, sem paciência você não faz nada, e eu acho que o oposto da paciência é a pressa. Você querer ter pressa no mercado, eu acho que te atrapalha em vários aspectos. Seja para querer montar uma carteira rápido, seja para não ter a paciência para esperar o fruto ser colhido, né? Então, sei lá, a pessoa compra uma ação, em 2 meses, se ela não vê resultado, ela já muda. Então, a pressa eu acho que só atrapalha, não só no mercado, mas em qualquer atividade que você tem como objetivo algo de qualidade, fazer algo de qualidade. Do lado positivo, eu acho que cada vez mais, eu diria que é fundamental o foco. Na ação, assim, no mercado você já tem uma quantidade de empresas relativamente grande. Você é bombardeado de informações o tempo todo, em todo lugar, todos os canais e tal. Então, a possibilidade de você consumir informação errada, perder tempo com algo que não vai te gerar resultado, e isso tudo te consome o tempo que você poderia estar usando para algo produtivo, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes, sei lá, talvez você parar 2 horas da tua vida ou 3 horas para assistir uma reunião da Berkshire no YouTube é muito mais interessante do que você ficar atrás de várias outras informações que não vão te agregar em nada. Pelo contrário, vão te, muitas vezes, gerar um ruído que vão fazer você tomar decisões erradas.